Hoje, com o técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná, o Bruno Visioli. Olá, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos falar um pouquinho de um trabalho que foi publicado, mais um, sobre a conservação do solo e água nas principais regiões produtivas do Paraná. O Paraná é um estado muito rico, Bruno. É um estado agrícola que tem multifuncionalidade agrícola, produz muita coisa, cria muita coisa e produz regiões distintas onde se favorecem alguns tipos de cultura. O Paraná tem os Campos Gerais, por exemplo, né, lá no tem o norte do Paraná com a Terra Roxa, tem o oeste paranaense, onde a gente vai lá em direção a Foz do Iguaçu, os campos são lá já também no Paraná. Mas, enfim, isso tudo implica numa divisão do que se produzir em cada área. Daí, acho que a importância desse trabalho de pesquisa e a publicação dessas orientações que vocês fizeram através da FAP e algumas entidades e associações que contribuíram com isso. Conta um pouquinho para a gente desse bonito trabalho, falando do como conservar esse grande processo de produção que é o estado do Paraná. Bom, como você comentou, o Paraná é um estado multidiverso, né, multiprodutivo, e nós temos uma diversidade de solos muito grande aqui no estado do Paraná, que vão desde os Campos Gerais, com solos mais argilosos, até o noroeste, com solos mais arenosos. E foi montado por uma demanda do setor produtivo, e isso é financiado pela FAEP e também pelo estado do Paraná, uma rede de pesquisa em conservação de solo aqui no estado. Então, nós temos 7 regiões do estado, o estado foi dividido em 7 megaparcelas, em que são montados modelos de conservação de solo em áreas muito grandes, em parcelas acima de 2 hectares de cada parcela. Em cada região temos 2 parcelas, uma com um sistema de solo convencional, sem terraceamento, e a outra com um sistema de solo terraceado. E aí foram avaliadas as perdas de solo, de água, a qualidade da água no rio e a qualidade do sedimento, o quanto de nutrientes tem nesses sedimentos. E isso é tudo avaliado, essa pesquisa ela começou lá em 2017, ela foi implantada em 2017, então a gente tem aí quase 10 anos nessa mesma, e ela ainda continua com um investimento de quase 20 milhões de reais. Esse livro ele traz os primeiros resultados práticos. Então, a gente traz grandezas de quanto está perdendo de nutriente, quanto está perdendo de solo e o quanto perde de água e o impacto disso na produtividade agrícola daquelas áreas. Bruno, eu imagino que isso também facilita, Bruno, a políticas de governo de Estado e até de prefeituras, no sentido de manter a capacidade de produção das diversas regiões e também dos produtores, de modo geral, né? Facilita, não facilita? Facilita, porque é uma forma tanto do Estado e das prefeituras implantarem as suas políticas de uso e manejo de conservação do solo e água. Pensando em água, né? A água ela vai afetar as cidades, é o dia a dia da população que tem relação e a população que não tem relação com o campo. Nós estamos essa pesquisa ela propõe um modelo individualizado de conservação de solo. Então ela propõe um modelo para os Campos Gerais, um Ah, modelo para o oeste, para o noroeste, para o sudoeste do Paraná. Então, considerando a diversidade de clima, de solo, do sistema produtivo, como você comentou lá no início, então a gente tem algo muito mais assertivo, né? A pesquisa ela dá um resultado muito mais eficiente. E aí as prefeituras e o estado vão criar as suas políticas públicas também mais regionalizadas. essa vertente é interessante do que você falou da pesquisa, porque você vai cuidar isoladamente de cada região, porque ela tem características próprias de regime pluviométrico, de acidez de solo, desértico ou não,
Você não vai comparar os solos desérticos, não, mas mais arenosos do Paraná com o solo rico do norte paranaense com a terra roxa, por exemplo. São coisas completamente diferentes. Então, você tem que Correto. aplicar políticas diferentes para poder manter o status quo da produção, a característica da produção, aquilo a que se destina a produção de cada região, e com isso também não perder características próprias que as regiões têm. Por exemplo, quando você está ali a caminho de Ponta Grossa, por ali, você vê muita produção de mel, por exemplo, no estado do Paraná, né? Você tem muita coisa que você não tem, por exemplo, lá pro lado de Londrina, Maringá, onde está a Terra Roxa. Enfim, acho um trabalho muito legal esse que vocês fizeram. E quem foram os parceiros da FAEP nesse trabalho, que já está no segundo volume, na segunda edição? Sim, a primeira edição, os pesquisadores contam as metodologias, e a segunda edição agora a gente já apresenta os resultados. Os parceiros, né, o projeto ele é financiado metade FAEP, metade governo do estado, por meio da Fundação Araucária, que é a fundação de pesquisa, e as universidades públicas e privadas aqui do estado do Paraná. Então nós temos como parceiros a UTF-PR, a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Estadual de Londrina, a Unicentro, em Guarapuava, a UTF-PR, que é a Tecnológica Federal do Paraná, o IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a Unicesumar, que é uma universidade privada que também faz parte desse grande projeto. E é claro que nós temos também os subprojetos dentro desses projetos maiores, que aí a gente tem parcerias com Embrapa, Universidade Federal, cooperativas. A cooperativa agrária é uma parceira importante nossa também nesse projeto, e toda a sociedade civil municipal. Então, as secretarias, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, municipais e estaduais também estão presentes nesses projetos. Legal, parabéns pelo projeto, muito obrigado pela participação. Para a gente finalizar, você teria um resumo curto, assim, de alguma coisa que vocês veem como uma forma de alerta geral ou de cuidado geral, independente de cada uma das regiões e suas características? Existe um ponto comum que merece ser destacado entre todas as regiões? Olha, se a gente olhar o livro todo e toda a pesquisa num macro, a gente pode dizer assim, ó, que as perdas de solo em áreas não conservadas são 6 vezes maiores do que Aí. as áreas conservadas. E a produtividade também. A gente tem produtividade nas áreas conservadas de 4, 5 sacos a mais em relação às áreas não conservadas, e com um custo de produção também menor na área de solo conservado. Muito bom, porque eu fiz a minha pergunta aqui sem saber se você teria uma resposta para isso, mas foi pá e bola, como diz o meu amigo Elia Júnior, na ponta da língua, na risca da faca. A área conservada produz muito mais do que a área não preservada. E todos os prejuízos de áreas não preservadas sobem e seguem em escala acumulativa num efeito dominó. Portanto, gente, vamos seguir aí as orientações e vamos preservar. Certo, Bruno? Certo, muito obrigado. Deixa um endereço de internet para quem quiser mais informações sobre o assunto. É o da FAEP? O nosso livro está disponível para download online, gratuito, no site do sistema faep.org.br. É só acessar e lá estão nas últimas notícias o livro para download gratuito para quem tiver interesse. Aí. Só fica aqui o registro também que o Paraná, além de um grande estado produtor do agronegócio brasileiro, é um estado que também tem paisagens belíssimas e maravilhosas. E cada uma das regiões do estado, por onde você anda, e eu já andei muito pelo Paraná de carro, tem características muito especiais e bonitas que fazem brilhar os olhos e a endorfina brotar de dentro da gente. Abraço, Bruno. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.